Fala pessoal, estamos aqui em mais um Sem Roteiro Podcast. Hoje estou com meu amigo Diogo Vilela, ele que também é advogado, é também especialista em direito público, eleitoral, está enraizado agora pela parte do direito legislativo, né? E eu estou aprendendo com ele essa parte de direito legislativo, também gosto muito. Diogo, muito obrigado. Ele é meu amigo de comissão de direito eleitoral já há alguns anos, né? É um amigo um pouco desconexo, né? Que eu vivo chamando ele para vir aqui no escritório. O escritório dele é aqui do lado, do ladinho. E vivo chamando ele para vir tomar um café aqui no escritório. E ele sempre está muito ocupado. E É finalmente falha minha, consegui né? que ele viesse aqui no podcast. Muito obrigado, Diogo, por ter vindo aqui. É, Prazer ter conosco aqui. Por favor, se apresente. obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite aí, pessoal que vai nos ouvir. Eu agradeço a deferência, a amizade. Já tirei muitas dúvidas com a colega. Realmente esse ano tá um pouquinho pegado pro meu lado. Pegado não, né? A gente quando fica sem tempo é porque tá desorganizado. Então eu me desorganizei, então tô em débito com esse café. Mas tô aqui hoje, espero poder colaborar aí com o teu projeto que tenho certeza que vai ajudar muita gente. Ah, que legal. Gente, o Diogo, ele hoje está como assessor, né, jurídico de um gabinete de um vereador em Nova Iguaçu, né? E hoje ele vai falar um pouquinho da experiência dele, né? Acho que o papo maior vai ser sobre essa experiência. A gente teve aqui um advogado já que falou sobre direito eleitoral, mas não impede também que ele fale um pouquinho sobre direito eleitoral, que é a nossa paixão. O podcast aqui a gente sempre fala de vários assuntos. E quando eu tenho um colega que fala sobre direito eleitoral, eu não vou deixar de falar Acaba sobre esse puxando, tema, né? vou falar sobre esse tema. Diogo, eu queria começar um pouquinho falando um pouco sobre como é que foi sua experiência na última eleição, o que você achou do respeito aos advogados na última eleição, o que você achou do respeito à legislação pelos partidos, pelos políticos, pela população, o que tem que se melhorar na legislação. A gente está passando por uma reforma do Código Eleitoral. Você acredita que essa reforma passa? Você acredita que o que se tem nessa reforma é o suficiente ou que deveria ter mais coisas? Vamos começar o tema pelo direito eleitoral, depois a gente vai para o direito legislativo. Vamos. São vários pontos, né, dentro de um só. As últimas eleições eu achei que elas foram um pouco menos agressivas do que as eleições anteriores, né? A gente vem numa pegada, numa escalada muito forte que acho que transbordou um pouco da verborragia para a questão física, e isso coloca o advogado como parte desguarnecida dentro do processo eleitoral, porque invariavelmente é o advogado que vai nos locais auxiliar o cumprimento das decisões, né? E por vezes são decisões que são pouco simpáticas, e a gente sabe como é que fica em alguns lugares a porta dos locais de votação. A gente sabe o que cerca, né, uma eleição, lamentavelmente, principalmente no Rio de Janeiro, que é na minha opinião, é um estado que é deflagrado, né? A violência é muito forte. O advogado tem que se posicionar, o advogado não pode ter medo, o advogado tem que saber que pode contar com o apoio e o suporte da OAB quando preciso for, né? Então, eu vi as últimas eleições um pouco mais amenas do que na anterior, em relação a isso, né? Indo para a questão da legislação, direito e a lei, ela não acompanha o tempo social e nem a sociedade, nem as mudanças na sociedade, né? Ela está sempre muito atrasada, tanto que dificilmente você vai ter uma legislação do futuro, né? Você vai ter sempre uma legislação do presente regendo alguma coisa lá de trás, algum fato que aconteceu, alguma ideia que eles tenham a partir daquele momento, mas que o efeito vai ser no futuro, né? Eu li uma parte desse projeto que está sendo discutido ainda. Acho que o debate deveria ser um pouco maior, um pouco mais pluralizado. Acho que ainda o debate eleitoral, nessa fase que já é uma fase importante, onde estão se definindo a alocação dos temas, a forma como a legislação será redigida. Eu acho que poderia ser um pouco mais aberto, ser um pouco mais pluralizado. Eu acho que o Brasil, de forma geral, isso é uma opinião que eu tenho também e que eu venho maturando ao longo dos anos, ele sofre de um déficit de democracia. E isso também faz parte das discussões,
né? É muito difícil você conseguir, obviamente, com representatividade, mas que você consiga escalar uma associação para poder fazer dentro de uma audiência pública, ter voz num tempo adequado. É difícil que você tenha atenção para que um representante de comissão, por exemplo, leia atentamente uma sugestão. Assim, acho que vai melhorar, vai aperfeiçoar o que nós temos, porque o que nós temos já é bastante antigo, já não atende a muitas demandas do presente, mas ainda podia ser um pouquinho melhor. Ah, que legal, que legal. E Diogo, passadas as eleições, né, o pessoal sempre fala assim, o advogado só trabalha de 2 anos, 2 em 2 anos, né, o advogado eleitoral. E o que não é bem verdade, né, porque passadas as eleições a gente fica fazendo a manutenção dos processos que se originam durante as eleições ou até mesmo ao final delas. Mas obviamente que após as eleições a gente recebe muitos convites pelos que ganham, né, que saem vitoriosos das eleições para assumir alguns cargos ou acompanharem eles em suas consultorias, etc., durante seus mandatos. E você recebeu o convite aí para acompanhar o mandato de um vereador, sendo jurídico do mandato dele. Como que é essa experiência? O que faz um assessor jurídico de um mandato? Fala isso pra gente aí que tá todo mundo curioso. Eu tô curiosa. Vamos lá. Eu atuo como advogado, tenho um escritório, né? Esse escritório a gente atua tanto judicialmente quanto extrajudicialmente. E também estava vinculado ao Poder Executivo de um outro município, município de Nova Iguaçu. Eu cuidava de questões atinentes ali à dívida ativa, estava numa administração que acabou vencendo as eleições, mas não conseguindo tomar posse por questões jurídicas, e hoje conseguiu retornar. Só que no meio do caminho eu recebi um convite de um vereador eleito, um político que já está há algum tempo caminhando, tentando um mandato, já trabalha dentro de algumas administrações, principalmente o grupo político dele ali em Nova Iguaçu. Então ele me fez o convite para assumir, né, dentro do mandato, a parte jurídica do gabinete. A parte jurídica do gabinete envolve toda a questão judicial, como extrajudicial, e veio a cereja do bolo, que eu não conhecia tão bem, tive que intensificar meus estudos, que é a parte de legística, que é a parte propriamente do processo eleitoral, né, dentro do processo legislativo, né? E eu tive que me virar nos 30, tive que, de uma hora para outra, assim, buscar conhecimento dentro dessa ciência, que você acaba ouvindo falar, mas não tem tanta... nunca mergulhou tão fundo, né? E aí eu faço administração dentro do gabinete, né, das questões que nos chegam, né, da parte da fiscalização, dentro das atribuições que um vereador ele tem como prerrogativa dentro da municipalidade. Tento conduzir da melhor forma, porque boa parte das questões que nos chegam, elas nos chegam primeiramente como política, para depois a gente converter ela em parte jurídica. Então é um trabalho que não tem dia, não tem hora, porque a demanda pode surgir 8 da noite, como pode surgir de manhã bem cedo, e é tudo muito rápido, assim como os prazos da legislação eleitoral. Eles devem ser cumpridos com o máximo de brevidade possível. E o advogado ele não trabalha nesse esquema Copa do Mundo, né? O advogado eleitoralista. Não, eu só trabalho de 2 em 2 anos. Não. A eleição ela praticamente nunca acaba. Vide Itaguaí, né? Que é uma eleição que permanece ativa. Sim, sim. E como é que funciona? Vocês acompanham os projetos de leis, acompanham os ofícios dentro do gabinete? Como é que funciona o trabalho do assessor jurídico dentro do gabinete? Então, eu administro demandas, né? O vereador ou o chefe de gabinete, né? O chefe de gabinete tem uma interlocução muito forte comigo. Eu tenho uma outra advogada que está junto comigo, ali ombreando, porque a demanda é grande. O vereador deseja protocolar um projeto de lei. Esse projeto de lei ele tem que nascer de algum lugar, né? Ele nasce da cabeça do vereador, da vontade política do legislador, e me cabe colocar ele, materializar ele, dar a ele um contorno constitucional, né? Respeitando a Constituição da República, respeitando a legislação infraconstitucional e lei orgânica do município, regimento interno da casa. Então a gente faz a estruturação, né, dentro de como se determina as normas de um processo legislativo. Esse processo legislativo, aprovado pelo vereador, estando de acordo com o que ele pediu, ele é remetido
né? Ele é protocolado dentro da casa, é remetido para a Procuradoria da Casa. A Procuradoria da Casa, um amigo comum nosso, o Leonardo, constitucionalista, eleitoralista também de mão cheia, gente boníssima, ele faz o primeiro controle de constitucionalidade. O segundo, na verdade, né? Porque o primeiro passou por mim, assim, dentro da minha humilde participação. Passou ali no controle dele, no controle da casa, é remetido às comissões, posteriormente remetido ao presidente da casa, o presidente da casa pauta de acordo com a vontade dele, né? De acordo com o organograma dele. Isso a gente estou te dando uma perspectiva de como é lá na Câmara que eu atuo, tá? Em outros lugares pode ser que o circuito seja diferente, eu até sei que é diferente, a Procuradoria não tem esse primeiro controle, mas lá é dessa forma. Questão dos ofícios, nós recebemos muitas demandas da população. A população pede desde uma poda de árvore, asfaltamento de rua, até uma casa que está em vias de ruir e a Defesa Civil ainda não apareceu lá. Então, a gente tem que procurar as secretarias pertinentes, os órgãos pertinentes e expedir os ofícios, né, necessários, as buscas por informações. Né? Também trabalhamos com indicações ao prefeito da cidade. Nós, por um instrumento chamado indicação, a gente oficia ele para que determinadas matérias, ele que são da prerrogativa dele, ele possa estar legislando, né? E vamos andando, né? Aí tem as comissões. Hoje o vereador, porque é um trabalho, ele preside a Comissão de Segurança Pública. Então a gente tem as reuniões também, as audiências públicas para ouvir também a população, os órgãos interessados. Porque assim, um mandato, embora exista uma má compreensão no seio da sociedade de que o político não faz nada, de que o político ele vive, né, das benesses do cargo, e não é bem assim, né? O mandato ele tem que ter dois ouvidos muito grandes, né, além dos olhos, porque ele precisa ouvir a população, né? E eu costumo dizer que no município, o município é o primeiro garantidor de direitos fundamentais. Então, assim, se o vereador ele não tiver um gabinete atento, um gabinete sensível, um gabinete que saiba ler a localidade, a gente passa a ter um gabinete distante da realidade. E um gabinete distante da realidade está fadado a, nas próximas eleições, receber a nota baixa nas urnas. Que legal. E, bem, você não mora lá na cidade? Não. Mora aqui, tem um escritório aqui na Barra. E como é que está o escritório aqui? As áreas que o escritório atua? Nosso escritório ele começou ali um pouquinho depois da pandemia, na formatação que ele está agora, né? Eu advogava sozinho, aí tinha um amigo em comum, devido a uma circunstância pessoal, ele me chamou para a gente não trabalhar juntos, mas dividir ali o mesmo espaço. Quando Bacana. a gente olhou, a gente está disputando cliente, por que a gente não junta os esforços? Quem sabe não dá certo. E uma pessoa que é minha amiga da vida, fora do direito, né? Somos diferentes em boa parte das coisas, mas encontramos dentro da perspectiva de sociedade uma forma de conduzir que até aqui não tem dado errado. Legal. Tem sido bom, né? Nós atuamos no contencioso civil, nós atuamos na parte consultiva civil, empresarial, temos uma parte de direito de família, que existe uma advogada que cuida dessa parte de família, temos a parte de direito do trabalho, parte de direito penal com outros profissionais também, e parte de direito eleitoral, que eu tento dar meus pitacos por aí quando sou perguntado, né, ou contratado. Pitaco é porque ele está sendo bondoso demais, né? O Diogo faz uma brilhante participação lá na Comissão de Direito Eleitoral. Sim, vivo em constante aprendizado, né, como eu falei. Eu fui buscar... tenho feito minha especialização, né, a parte acadêmica lá no IDP em Brasília, dentro do direito eleitoral. Hoje também estou implementando a parte de direito legislativo, porque eu pude ver que, além de ser uma área que eu tenho gostado, é uma área que é muito incipiente, pouquíssimas pessoas, os projetos de lei que eu recebo, e eu passei até inclusive receber de outros vereadores de outros lugares, de seus representantes, né, para que eu pudesse dar uma olhada. São coisas assim, bem piores do que o que é publicado, do que o que é sancionado. Né? Então eu achei interessante, assim, e assim, dentro do que eu posso fazer, né, porque eu tenho minhas limitações também, tento superá-las, tenho andado, tenho caminhado. Certo. E a vida pessoal, Diogo, como é que tá? Você tem um filhinho, né? Tenho um filhinho.
Pô, a vida pessoal é bem agitada, assim, porque eu até esse ano parei, né, de levar trabalho para casa, eu falei assim, vou deixar um computador em casa, com um token em casa, que aí eu fico... Pô, só que aquilo começou a me deixar num estado de estresse agudo, assim, né? E a minha vida em casa tem que ser, como dedicada à minha família, né? Tenho um filho, tenho uma esposa, que é do Tribunal de Justiça aqui do Rio. É bem intensa, porque uma criança de 4 anos tem muito mais energia do que eu. E tem sido de aprendizado também, né? Porque eu sou muito colérico, assim, né? As coisas pra mim... Pô, e a criança, ela parte pro enfrentamento, né? Apesar de ter 4 anos, ela desconhece filtro. Sim. Então, por ver, no começo, assim, me pilhava muito. Mas tá bom, tá agradável, assim. Isso se reflete no trabalho também, porque se você tá com a cabeça boa, tá com um espírito bom, tá com uma energia legal, e essa energia você busca de onde você sai, que é a tua casa, a tendência é que você enfrente aí as intempéries que aparecem pelo meio do caminho da melhor forma. E ele já puxou o time do pai ou da mãe? Não, pô, lá em casa a criança é bem educada desde sempre, né? Ele já gosta do Flamengo, ele já pede as camisas do Flamengo, já pede pra usar. Ainda não se liga muito no jogo em si, né? Só quando não quer dormir, que aí, pô, quero ver o jogo com o papai. Mas essa parte é inegociável. Ah, tá certo. Assim, ele vai fazer as escolhas dele, né? Porque quando você tem filho assim, você pensa, pô, eu quero que faça isso, aquilo outro. Só que também tem um outro ponto que eu acho que é interessante, assim. Meu pai é tricolor, por exemplo. Eu escolhi ser flamenguista. Foi uma escolha de um momento da minha vida uma identificação que surgiu e que perdura até hoje. Eu digo até brincando que nem brasileiro mais eu sou flamenguista. Mas se você também faz uma outra escolha, é saudável. Porque, sei lá, um exemplo, né? Meu filho, pai, quero ser vascaíno. Com a draga que tá, ele vai ter que aprender desde cedo sobre sofrimento, sobre decepção e é com ele mesmo, né? Eu vou perder talvez um parceiro de jogo, de arquibancada, mas ele vai ter que aprender que a vida nos traz frustrações desde sempre, né? Então, assim, apresento o melhor caminho, espero que ele siga, mas se não seguir também tá tudo certo. Ah, que legal, Diogo. E, Diogo, aqui no podcast a gente tem vários quadros, né? E assim, geralmente a gente deixa um convidado passado, ele faz uma pergunta para você responder e você deixa uma pergunta para o próximo convidado responder. Eu queria que você começasse primeiro deixando uma pergunta para o próximo convidado responder. Pô, eu nem sei quem Antes de eu descobrir qual foi o último convidado que deixou uma pergunta, porque a gente fez uma bagunça por conta de um evento que a gente participou, então eu não me lembro a última pergunta. Mas se não tem, a gente vai bolar. O Vitor vai bolar uma pergunta. Pô, eu nem sei quem é o próximo convidado. Não, mas aí é justamente isso. Você faz a pergunta sem saber quem é o próximo convidado, que é justamente para não ir tendenciosa a pergunta, entendeu? Então, pode ser uma pergunta simples, assim, não precisa ser técnica e tal. Não, nada de técnica. As melhores perguntas não são as técnicas. Exato. Porque as técnicas você acaba buscando respostas e tu vai buscar a resposta num livro, num julgado, no nosso caso, né? E acaba vindo uma coisa meio pasteurizada. Sim. As melhores perguntas são essas que, sei lá, vêm da tua cabeça, do coração. Para o teu próximo convidado ou convidada, eu deixaria a pergunta: se ela se visse do outro lado da rua, ela atravessaria e daria um abraço ou viraria o rosto e seguiria em frente? Sensacional. Caramba. Eu gostei muito. Nossa, sensacional. É uma pergunta até que a pessoa, vai tomar um susto. Cara, se eu me ver assim, como eu sou agora, com tudo que eu tenho feito, eu vou ali, aperto a mão, dou um abraço ou vou deixar passar? Às vezes a forma que você anda, né? Você anda sorrindo, você anda com a cara fechada, anda no celular. E até para mais do que isso, né? Será que nossas atitudes, a forma como nós estamos nos apresentando no mundo, ela tem sido genuína, ela tem sido legítima, ou nós criamos um personagem, né? Porque hoje os personagens estão em alta, né? Com esse negócio de rede social, as pessoas parecem que perderam um pouco a genuinidade, né? Sim, a pessoa é uma pessoa na rede social e quando você encontra é outra pessoa, né? Cara, eu vejo, assim, eu sou muito crítico, né, em relação a essas questões de rede social, uso pouco. Fiz uma consultoria um tempo atrás e a pessoa que fez a consultoria falou: você tem que fazer isso, tem que postar aquilo, tem que ser aquela. Cara, isso não durou pra mim em 15 dias. Ou eu fazia isso ou eu trabalhava. É muito difícil, E eu também não tenho muita habilidade, sei lá. Sim. Eu tava numa audiência criminal em Jacarepaguá. Aí tem um colega
de profissão nosso, que na rede social anda bacana. E tava lá e tal, cumprimentou. E nós estávamos na mesma, esperando, no mesmo local que estavam ocorrendo as audiências. Dele foi na minha frente, né? E durou, sei lá, uns 5 minutos. Desde que chamou eles, me chamou. O policial veio, pô... Porque o que estava acontecendo ali? O magistrado, por conta de estar assumindo a vara, estar saneando ali os processos, os processos que as testemunhas não tinham voltado mandado, ele estava adiando as audiências que estavam marcadas. Uhum. E, cara, tinha uma fila de advogados que estavam acontecendo isso. Cara, não durava mais do que 5 minutos, beleza. Eu fui o segundo, né, desse colega foi na frente. Quando ele estava saindo, ele fez uma mídia ali, pá. E a vida dele seguiu, a minha também. Fui lá, em 5 minutos eu assinei a ata e saí, já com a audiência remarcada. Quando eu abri o Instagram depois, estava lá. Pô, dia de audiência complexa, oitiva, de não sei quantas testemunhas, mais uma atuação brilhante, num caso complexo. Falei, porra, meu irmão, esse cara deve estar maluco. O cara tava na minha frente, não aconteceu nada disso. Eu falei, cara... Que loucura, tá mentindo pra quem, né? Não, tem então, gente que cai, né? Não, muita. É igual esses professores aí de vou te ensinar a ganhar não sei quantos mil por mês, né? Ensinar advogado a ganhar, não, vem que eu vou te ensinar a ganhar 100 mil por mês de honorários, né? Aí eu digo, vem cá, primeira coisa, que se o cara vai te ensinar a ganhar isso, se eu sei ganhar isso, eu não tenho tempo de ensinar, né? Segundo, que se eu sei ganhar isso, não é egoísmo, mas é que eu não vou ensinar, eu vou replicar, vou melhorar a minha técnica e vou replicar para mim mesmo. Já começa por aí. Segunda coisa, quando você vai pesquisar o perfil do colega, né? Que tá ensinando, às vezes o cara nem é advogado, ou quando tu vai olhar ali o perfil dele, se ele é advogado, quantos processos ele tem, etc. Não tem 30 processos no... Tudo bem, que tem muita gente que ganha dinheiro com extrajudicial, que pra mim é o melhor dos mundos. Pra mim também. Né? O meu sonho era ganhar dinheiro com extrajudicial. Só atrapalha a vida das pessoas. É necessário, mas só atrapalha a vida das pessoas. Dura caro, anos. É caro. Muitas vezes, quando você bota na ponta do lápis, você lucra pouquíssimo, por melhor que você cobre, você vê que não vale a pena, nem para você, nem para o cliente. Se você deduzir na média, 5 anos... O tempo que você gasta, você tem que dividir pelo tempo que você trabalhou, você vê que é pouco. Os custos que você tem com o escritório, etc. Mas ainda assim, você fala, gente, não tem como essa pessoa estar ensinando a ganhar dinheiro e olha o histórico dela jurídico. Não tem como. Essa é uma outra questão que tem sinuosa na nossa profissão, né? Que eu também concordo contigo. Quem diz que te ensina a ganhar 100 mil, tem que no barato tá levando 1 milhão por mês. E quem tá levando 1 milhão por mês, o cara não vai deixar na mesa, ele não vai querer que outras pessoas, sem número de pessoas, ganhem 100 mil, porque isso fatalmente vai uma hora impactar no dele, Sim. Né? Porque ele vai criar uma concorrência. Só que também a gente tem sem número de pessoas, e isso é uma crítica à formação. A gente está falando aqui mais do nosso mercado jurídico, mas isso pode se esticar em outras profissões, né? Que prometem determinadas questões numa faculdade de Direito que não se materializam depois que a pessoa se forma. O tal leque de opções, no meu entendimento, é uma grande besteira. Porque, assim, leque de opções, se não deu certo aqui, eu vou para ali e tal. Então, assim, ficou muito fácil como diz Humberto Eco, né, pro idiota da aldeia ser portador da verdade nesse momento nosso aqui. Porque o cara, ele tá na rede social, ele aluga um carro, tem um carro bacana, a pessoa que está do outro lado fatalmente não tem, quer ter, porque isso também é uma demanda, né, da ideologia... Vendedor de ilusões. Da economia que nós estamos imiscuídos. E fica fácil pro cara. O cara, vende um curso aqui, te ensina. Só que o cara não pensa, meu irmão, aquilo ali pode até ser que tenha dado certo para ele, porque eu sei que tem gente que vende determinados produtos, infoprodutos, que deu certo pro cara, ele tá replicando. Mas na maioria das vezes não é. E te digo assim... E não tem fórmula mágica, né? Deu certo. Acabou. Fórmula mágica, assim, é como diria um professor meu, né? Maurício Andreolo, um procurador da República, tributarista de mão cheia. Um dos segredos é você dormir com o dono do bar e acordar com o dono da padaria. Nem sempre dá certo, porque tem gente que, trabalha até muito tarde e não consegue isso, tem gente que acorda muito cedo também não, isso é só uma alegoria, né? Às vezes tu trabalha no fuso japonês, quando tá todo mundo dormindo, tu tá acordando, tá fazendo o teu e tá levando.
Mas não tem... O segredo principal é ter boa fé, intensificar sempre teus estudos, ser bom de relações, porque a nossa profissão exige isso. Fazer um trabalho bem feito, não prometer mais do que o que você pode entregar, ou que você, por conta de... eu quero aqueles honorários a qualquer custo, que até existem honorários altos que são amaldiçoados, né? Que ou te pagam sem assim, dúvida. ou então o trabalho é tão truncado, porque eu acredito te traz tantos problemas depois. a energia do cliente, eu acho que impacta muito a execução do serviço. Aquele cliente tá... Já renunciei por conta de problemas assim. Agora tem o cliente que até é o cliente do Jus Brasil, né? Ele faz a assinatura do Jus Brasil para acompanhar o prazo junto com você. Puta merda, desculpa a expressão. Eu sofro com isso, cara. Cliente Jus Brasil. Né? Ele recebe o push antes da gente, né? Recebe a notificação antes da gente. Doutora, você viu que teve tal coisa? Somos nós, o que tem que fazer? Não dá de falar nada, ficar olhando. Então aí, o processo andou? Não, continua dormitando lá. Hoje em dia nem fica mais nos escaninhos, né? Sim. Olha só, a pergunta que fizeram na última, o Vitor conseguiu localizar aqui. E a pergunta que fizeram na última foi para você, foi o seguinte. Eita. Na sua infância, você sonhava em ser quem você é hoje? Tão difícil quanto a minha. Cara, na minha infância eu sonhei muitas coisas, né? Boa parte delas não aconteceu, mas acho que a principal aconteceu. Eu, apesar de ter tido, né? A gente, quando fala do passado, a gente tende no presente a fantasiar um pouco, né? Criar algo... no meu tempo era assim, no meu tempo era assado. Não, a gente fantasia um pouco, mas eu, por conta de uma questão pessoal minha, ali nos idos de 2007, 2008, eu, fazendo análise, né? Eu consegui fazer uma reconfiguração e consegui me reconectar com alguém que eu tinha deixado lá atrás, principalmente ali na fase da adolescência, porque minha adolescência foi aqui na Barra, né? E você criar filhos ou criar adolescentes aqui na Barra é um negócio meio complicado, assim, por diversos aspectos. Então eu fiz essa reconexão, uma autocrítica muito forte a mim, né? Decorrente dessa situação pontual ali que eu atravessei, e acredito que sim, que eu consegui. Não realizei todas as coisas que a gente projeta, que nós projetamos, né? Não virei jogador de futebol, não fui atleta olímpico, nada disso aconteceu. Mas consigo andar de cabeça erguida em todos os lugares que eu vou. Acredito que não tenho inimigos. Tento ser uma pessoa cordial. Não sou subserviente a ninguém. Aprendi a me defender. Num país difícil como o Brasil, você tem que saber se defender, porque senão o dia a dia te estraga. Então, acredito que sim, que eu me tornei pelo menos 80% de uma pessoa que eu idealizei na infância. Ainda que de forma inconsciente, que na infância você fantasia muito. É verdade. Eu nem lembro muitas coisas da minha infância, não, mas eu acho que eu fui muito... na infância a gente sonha de ser muita coisa, né? O pessoal, você é veterinária, depois você vai para adolescência, relações internacionais, até que eu parei no direito. É parte de profissão, assim, que tem sempre aquelas divagações. Eu era fascinado por avião, por caça. Era só. E acho que tinha muita influência daquele blockbuster Top Gun, a primeira versão, né? E eu era fascinado por aquilo, achava que ia dar pra mim, mas era ruim de matemática, era ruim. Falei, né? Por isso que enveredou pro direito. No máximo gaivota. Mas a matemática hoje está mais presente do que nunca. É verdade, assim, no direito, né? Nosso direito matemática, hoje você está desconectado, não consegue fazer uma análise econômica do direito, não conhece minimamente aspectos de contabilidade. No direito eleitoral, eu digo que 100% tem matemática, né? A gente, para fazer... Cálculo proporcional disso, aquilo. Fração, cara. Tive que estudar fração no YouTube. Para aprender a fazer dosimetria de pena, para aprender... Então, assim, a matemática, ela, querendo ou não, ela te persegue, né? Até o ângulo aqui do microfone, esse aqui é um triângulo exógeno. Que legal. Então, mas a profissão veio não só pela questão das matérias ali, né? Mais lógicas, mas veio porque... Primeiro, desde cedo, muita leitura. Eu sempre tive muita leitura por conta da minha mãe, que é uma professora de língua portuguesa e literatura. Que legal. E das minhas irmãs, assim, eu sempre fui o que gostei de ler mais, e acho que a leitura, ela te ajuda a
a ter uma compreensão melhor do mundo, né? E eu fiquei entre economia e direito, só que fui muito desestimulado, porque meus pais falavam que economia era para filho disso, para filho daquilo, e quando na verdade nada é para... Acontece, mas acho que a depender de como você se coloca, você consegue também. Aí mergulhei no direito, pô, no primeiro semestre me encontrei, cara. Que legal. Falei, porra, é aqui mesmo que eu tinha que estar. Eu vou aproveitar para fazer outro quadro Vamos com lá. você. A gente tem vários quadros. Pode Geralmente ficar à eu vontade. uso 1 ou 2 quadros com um convidado. Fica à vontade. E o outro quadro que eu quero fazer com você é: se você fosse presidente por um dia, o que você faria? Qual a ação que você faria, ou lei que você sancionaria, decreto, enfim? Pô, eu talvez, assim, pô, Flamengo contratar... Não, não, pô, assim, uma das demandas, né, que eu vejo, assim, que são flagrantes no nosso país, entra governo, sai governo, esquerda, direita, de cima, de baixo, é a questão do morador em situação de rua. Eu acho que daria uma atenção inicial, assim, a essa questão que se intensificou muito nos últimos anos, das famílias em situação de rua, né? A fome, né? Que para mim a fome acho que é um dos maiores dramas que o ser humano pode enfrentar, que é uma força que está dentro de você que você muitas vezes não tem. Acho que a fome intensificou muito, essa questão do morador de rua intensificou muito por conta depois da pandemia, né? Muita gente... Eu acho que teria uma atenção especial aí, criaria um grupo de estudos e atividades rápidas assim para tentar nos grandes centros ou controlar, não excluir, né? O controle que eu digo é poder dar a assistência social necessária ali para as famílias em situação de rua. Outro dia eu estava ali passando ali, fui deixar meu filho na escola, passando ali, coisa que a gente quase não via na Barra, né? Que a Barra é um bairro que... Ele é distante dessas não só distante, né? É um dificuldades, bairro né? que você assim, não admite muito certas coisas interferindo na estética do local. E vi uma família acordando, cara. Era um pai, uma mãe, 3 crianças pequenas. E eu, cara, tá um frio, eu sou calorento. E tenho sentido frio. Eu falei, cara, essa gente deve estar no veneno, meu irmão. Deve estar passando um veneno ali, os caras não... Porra, café da manhã, nada disso. Fiquei pensando, aqueles 3 minutinhos de sinal vermelho. Então, acho que de imediato eu veria isso. E a economia se resolve, os empresários, o pessoal com boa vontade vai sempre dar um jeito, mas Sim. questões pessoais são sempre mais difíceis. São temas complexos, assim, que acho que o Brasil inteiro está com esse problema de moradia, morador de rua, né? E são vários temas que envolvem isso, né? Não só a fome, problema de moradia, drogas, né? E aí começa outros problemas que envolvem isso, que é segurança. Acho que... O problema de droga é um problema bem sério mesmo. Isso pra mim, assim, dentro minha opinião, muito decorrente da política e da lei de drogas tá aí desde 2006. Tem que ter uma reforma, não tem? Pô, pra mim, infelizmente... É um problema de saúde, já virou um problema de saúde. Aceitem ou não, eu sei que a gente vive num país de moral difusa, capitaneada aí por hipocrisia em larga escala, mas o que a lei de drogas fez no sistema prisional brasileiro sei lá, sem precedente, cara. Eu vejo hoje que é um problema de saúde. Porque é ilegal, porque isso... O país hoje é ilegal, mas você encontra em qualquer esquina. Você vê que não só a classe baixa usa, a classe média, a classe alta, a classe altíssima usa. E aí as drogas, elas trazem outras coisas envolvidas, arma, violência, etc. E hoje ela não é o maior problema do país. Né? Ela traz problemas por conta das pessoas que são viciadas. E aí ela traz problemas de saúde, traz outros problemas pelas pessoas que usam e não têm controle disso, né? Mas hoje o maior problema do país é o controle de território. O problema já foi o tráfico de drogas. Acho que se legalizasse, o país cobrasse, igual as bets, cobrasse imposto, colocasse regras, limite de uso, enfim, qualquer coisa do tipo. É complexo falar sobre isso, né? Com muito estudo, não tenho propriedade nenhuma para falar sobre isso. Sou contra, não gosto, não uso, mas abrir-se clínicas para tratar pessoas que tem gente que você vê que usa e vive normal.
Você nem imagina que usa. Mas não é possível que isso gera tanto dinheiro para movimentar tanta coisa. Porque não é só as pessoas que estão cambaleando igual um zumbi aí que usa. Porque as pessoas nem têm dinheiro para sustentar todo esse aparato. É porque assim, quando a gente quer chocar a sociedade, criar medo, a gente pega os exemplos de exceção, né? Que tu vai numa Cracolândia, que até o tema é meio ridículo, assim, de você aplicar, né? Cracolândia, tipo, Disneylândia, tudo bem, Cracolândia. Você vai nesses lugares, assim, que tem essa incidência maior, que o Estado largou de mão, que o Estado já não tá mais ali há muito tempo, e bota aquilo ali como se fosse a realidade. Você esquece que você vai numa festa aqui na Barra, na Zona Sul, com gente bem sucedida, bem posicionada, e que, pô, o couro tá comendo. Né? Questão de droga, eu não tenho tanta propriedade para falar, embora seja um tema que acaba que eu tenho alguma coisinha ali que eu li aqui, para poder ter também, né, uma opinião de forma bem simplória, tá? Pô, o governo deveria realmente enfrentar a hipocrisia da nossa sociedade, de repente instituir uma drogas braz da vida, né? E pelo menos alguns tipos, ainda que seja de forma recreativa, não todas, mas tornar acessível e quem sabe, né? Você tirar da mão de quem está lucrando muito, né? Porque assim, se você olhar bem, eu sou viciado em açúcar, meu. Da mão eu adoro chocolate, né? Eu adoro Coca-Cola. Beleza, tudo vende no mercado, é legalizado, mas não deixa de ser droga. Se você olhar as fotos da nossa população dos anos 60 e as de agora, tá todo mundo, boa parte das pessoas estão condenadas pelo açúcar, pelo sal em excesso, até a compleição física, né, mudou. Então, assim, tudo é a perspectiva. E é um assunto muito grande, cara, um assunto que a gente envolve igrejas, seja neopentecostais, envolve preconceito, envolve uma série de fatores que na ponta da linha supostamente a droga, o vilão daquele momento. Que é o vilão, é verdade. Não, você falou tudo, assim, realmente é complexo de falar sobre esse assunto, mas é necessário. Bom conversar, essas ideias têm que ser levadas para frente. Exatamente. São muitos tipos de drogas aí que a gente consome, né, na farmácia, comida, cara. álcool, comida, gordura, etc. Enfim, vem até a maioria dos alimentos hoje vem dizendo ali alto teor de não sei o que e tal. Tu vai lá consciente, faz a mesma coisa, autodeterminação, cara, droga é autodeterminação. Para além de um caso de saúde pública, é autodeterminação do sujeito. Sim. A droga existe desde que o mundo é mundo. Você vai lá atrás, no ópio, na guerra do ópio, por aí vai. Você vê que em todos os lugares sempre se utilizou de subterfúgios, ou para sair da realidade, ou para, de repente, aqueles que acreditam nisso ver a realidade de uma forma um pouco mais estimulada, né? Vamos falar assim. Eu não sou usuário, nunca fez minha cabeça, sempre pensei em outras coisas para a vida, mas... Eu, lá em Brasília, sou nascida e criada em Brasília, né? E lá em Brasília tem um projeto chamado ProERG, nem sei se ainda tem. Que é um programa antidrogas, que eles vão nas escolas, acho que até o ensino médio, ensino fundamental, não sei, a polícia militar vai, e lá tem um museu contra as drogas, e eles fazem várias palestras nas escolas, e depois levam as crianças, os adolescentes, nesse museu. Cara, sério, a criança ou adolescente que usa droga depois que faz esse curso e que vai nesse museu é muito maluco, assim. Você fica extremamente assustado. E eu ainda falo, gente, com todo conhecimento, hoje mais ainda, com internet, que naquela época eu já era assustadíssima com esse negócio de droga. Né? Eu vim beber bebida alcoólica com mais de 25 anos de idade. Bebida alcoólica. E minha mãe e meu pai sempre foram muito tranquilos na minha criação, assim, de depois dos 18, pode vai e tal, né? Mas eu vim beber depois de muito tempo, assim, de estar morando sozinha e etc. E de forma muito controlada ali, de forma muito... Porque eu tinha medo de sair de mim, porque tanto que aquelas palestras, aquilo, o museu, que eles mostraram como é que ficava a vida das pessoas. Marcou a tua vida, né? E aí, com isso, o tanto que isso faz diferença, né? O tanto que a educação, ela transforma e que isso deveria ter nas escolas hoje, né? Em todos os estados. Mas... ainda assim, a internet hoje também te traz essas informações, que droga faz mal, que droga faz isso, que isso, aquilo outro, e as pessoas ainda assim insistem em usar, né? Mas tu já parou pra pensar que o ser humano, ele,
quanto maior a negativa, maior é a atração dele por aquilo, é a vontade do transgredir, às vezes a vontade de se integrar a algum grupo. Eu tenho isso como exemplo, como eu falei, eu fui criado aqui na Barra. Aqui na Barra, o acesso a isso muito cedo é muito fácil. Entendi. Só que eu vinha de uma formação que, pô, que até brinco assim, né? Tipo, meus pais eram muito rígidos e tal. E aquilo ali me assustava só de eu poder me associar. Só que alguns amigos da mesma faixa etária já estavam ali fazendo os negocinhos dele. Pô, cara, que vai fazer o quê? Eu não ia junto, mas estava com eles depois. Né? Mas ia fazer o quê? Era eu ficar sozinho, não ter amigo, ou manter assim, minha retidão naquele sentido. Não, por medo, né? Porque eu falei, pô, se eu fizer isso aqui e der algum problema, pô, sei lá, vou enfrentar uma cana braba em casa e tal. Sim. Mas o acesso sempre foi muito. Aqui na Barra é muito fácil. Nos colégios, nas creches ainda não, mas nos colégios, nos condomínios, nas praças. Apesar de a gente ter menos praças, né, mas os condomínios eles têm. Então, assim, acho que deveria, óbvio, né, ter a questão educativa, né, de você tentar mostrar um caminho, que isso aqui, fazer as associações corretas, né, e não ficar só com esse discurso de isso, de guerra aquilo, de não sei, que eu acho que isso acaba estimulando mais. Sim. Acaba dando... Eu acho que só assim, pode. De repente você começa mudando a nomenclatura, você já começa a ter uma atenção maior, porque todo mundo aqui já foi adolescente, já foi um pouco mais jovem. Pô, a última coisa teimoso, que né? alguém ter ouvido falando, pô, isso aqui faz mais, isso aqui não pode. Fosse assim, a gente... Pô, tem que levar de uma forma mais descontraída. Tem até aquela frase da filosofia, né? Que o homem é o seu próprio lobo, né? Alguma coisa assim. Mas é um tema complexo, tema gostoso de falar, que tem que ser conversado, acho que a sociedade tem que ter um pouco mais de boa vontade para ouvir. Não só, meu irmão, tu não precisa usar, mas ouve. Ouve, porque na ponta da linha você está colaborando com isso. Quando você vai votar ali num cara que tem uma linha menos científica sobre esse tema e mais populista, vamos dizer assim, né? Mais demagoga. Então, o diálogo deveria ser um pouco mais franco, aberto, e se ouvindo até quem tem um posicionamento contrário, porque essas pessoas merecem consideração, e a gente tentar evoluir como sociedade. Ah, que legal. Eu fico muito feliz em ouvir isso. Eu fico muito feliz também. Essa semana eu tive com um cliente e ele pediu para eu puxar a ficha de 2 pessoas que ele estava contratando. Ele falou, não, olha só, tirei os meninos da favela. Estava envolvido, mas falaram que não tem ficha. Eu falei, como assim, cara? Ele, não, eu quero tirar eles desse mundo. Eu só por hobby, né? Eu perguntei quanto que eles ganhavam nessa vida. Falaram que era X. Eu falei, eu pago mesmo pra vocês trabalhar e sair dessa vida. Eu falei, rapaz, que legal. Os meninos não querem viver dessa vida, mas é a única coisa que eles tinham ali. E só não quero que eles tenham ficha para não atrapalhar a minha empresa. Mas assim, mesmo que tenham, tem vários programas aí, fundações, etc., que você pode se associar e pode contratar pessoas assim como forma de ressocialização e tal. Aí expliquei para ele e tal. E contratou, e os meninos estão trabalhando felizes da vida, assim. E isso é muito legal, porque assim, agora são espelhos dentro da comunidade que, poxa, olha só, você está trabalhando, né, cara? Dentro de uma empresa que recebe a mesma coisa, você não corre perigo, você não, sabe, você tem dignidade e que aquilo ali que você está fazendo não te leva a lugar nenhum, pelo contrário, né? Você só tem 2 lugares para ir, cadeia ou morte. Não tem lugar nenhum para ir, né? Sem contar que para sair da onde você está, você não é respeitado em lugar nenhum, né? E a oferta, assim, a mão de obra é abundante, assim. É abundante, porque é um enxugar de gelo. Você tira um de circulação, seja lá como for, ou neutralizando, como eles chamam agora, né? Ou o cara, sei lá, sai por algum caminho. Mas me preocupa muito também, por exemplo, uma saída como essa, que os 2 foram incluídos, né, dentro da formalidade numa empresa. Me preocupa muito a ascendência das igrejas neopentecostais dentro desse sistema de suposta ressocialização. Por mais que a gente sabe que tem gente séria fazendo trabalho, esse é um tema que eu tenho um pouco de atenção, assim, que é esse avanço, né, das igrejas nas comunidades, porque hoje você tem lugares como o Complexo de Israel, que é um lugar que
A própria traficância local lá não permite mais Outras igrejas. outras manifestações, como as de matriz africana. Ah, sim. São os traficantes de Cristo agora, nós temos isso. Entendi. E só permitem a religião deles Só ali. Só permite aquela religião ali protestante. O Cristo que exclui? Eu nunca vi o Cristo que exclui, mas né? Ele existe e tá aí. Só se andar aqui, você vai ver umas 3, 4 igrejas das que exclui. Entendi. Então, esse avançar também dentro da população, das comunidades por intermédio, esse suposto proselitismo aí de que, não, tô ajudando a ressocializar, tô isso, tô aquilo, é outra coisa também que o Estado tem que olhar com atenção. Sim. Tem até um livro bacana, acho que eu li há um tempo atrás, Fé e Crime. Eu tenho esse livro. Esse livro é muito bom, ele narra um pouco, é uma pesquisa muito séria. Sim. Acerca de como a religião, não tô querendo que as pessoas desrespeitar a fé de ninguém, ao contrário, que cada um faça exercício da melhor forma possível, mas como determinadas religiões, elas são umbilicalmente ligadas, ou com a milícia, ou com o tráfico de drogas, e o projeto de expansão de poder é o pano de fundo. Assim... infelizmente, em qualquer ambiente, qualquer instituição tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim. Claro. Né? Tem muita igreja que está ali realmente para ressocializar e faz um trabalho brilhante, né? Fazem um trabalho de ressocialização. Eu recebi 2 egressos aqui. Maneiro. E inclusive, é escritor. Eu vi. Esse foi que eu assisti, que eu assisti. Um é escritor, Samuel Lourenço, incrível os livros dele, vale muito a pena ler. E ele até fala que a religião salvou muito ele, assim, que ele fala, cara, se Cristo me perdoa... Tipo assim, ele não se perdoava, né? Ele não se perdoava pelo que ele fez. E ele fala assim... cara, como é que um Deus pode me perdoar? Tipo, né? Então, ele falou que a religião salvou ele. A religião não, Deus, né? Mas foi a religião que fez ele ver. Então, é muito importante o papel da religião, independente de qual seja, que esteja lá dentro. Obviamente que as religiões protestantes tiveram mais acesso, ou tiveram a ideia inicial de estar lá dentro, né? Hoje até outras religiões conseguem estar lá dentro. Mas infelizmente também tem essas que fazem um papel, já tiveram uma visão diferente para criar poder em cima dali, porque ali você capitaneia muito poder, não só para questões paralelas, mas também para questões políticas, né? E essa é uma visão importantíssima que o próprio livro vem trazendo e que muitas pessoas que escrevem aí artigos, etc., tem muitos críticos que vêm trazendo essa visão também. Só é difícil de generalizar, né? A gente tem que tomar bastante cuidado nesse sentido, sim. Mas sem dúvida, existe sim. Eu até, quando ele estava aqui no podcast, eu cheguei a falar isso com ele e ele foi bem cauteloso nesse sentido, que ele falou, existe. Mas também existe os bons, né? Existe os... Eu conheço gente que faz trabalhos sérios. Sim, gente que assim, tem boa vontade, tem uma boa intenção até, né? De realmente estar levando ao próximo aquilo, praticando com o próximo aquilo que acredita. Aí você pergunta assim, mas onde é que isso aí entra na tua atuação profissional? Entra que pedidos de leis que algumas pessoas populares nos fazem são praticamente assim retirados de um versículo da Bíblia. É mesmo? É meio que, aquela visão de mundo ali que eles aprenderam, a maioria da turma lê mais o Velho Testamento, não sei porquê, que você travista aquilo num projeto legislativo e transforma aquilo em lei. Então, assim, o circuito, ele bate ali na gente. Sim. E eu, por ter vindo de um lar que frequenta negócio de igreja protestante, eu não tenho religião, sou um agnóstico, eu passei a ter um pouco de atenção, até porque, assim, isso está na ordem do nosso dia, né? A gente trabalha com direito eleitoral, né? Por vezes tem candidatos que nos submetem ou consulta, ou então nos submetem pedidos de representação e pastor Zezinho, então quero, sei lá, fazer um programa, mas o programa é todo baseado principalmente na questão ali bíblica. Então, enfim, tem muita gente boa, como em todos os lugares, né?
como eu falei em outra passagem aqui nossa, as exceções acabam se notabilizando, infelizmente. Mas é um tema também que é bem sinuoso, que merece também uma atenção não só governamental, mas também da sociedade. São temas que envolvem o tempo inteiro a área que você trabalha, né? Todos esses temas, na parte legislativa, eu presto assessoria para alguns vereadores, alguns deputados, mas eu não presto nesse sentido de projeto de lei. Mas esses dias teve um cliente meu que trouxe um projeto de lei extremamente... Eu não faço projeto de lei, mas ele trouxe aqui para o escritório, porque o gabinete não estava conseguindo redigir da forma adequada. E era extremamente complexo, um tema totalmente fora assim, do que é comum. E ele não queria levar de qualquer jeito, porque ele falou assim, se eu levar de qualquer jeito, a casa vai... E era muito importante para ele. E aí eu estudei bastante, procurei pessoas que trabalhavam a respeito, procurei departamentos que trabalhavam a respeito. Estou terminando o projeto ainda. A Casa Legislativa está de recesso agora, né? Vão retornar e a gente vai apresentar. E aí eu falei, gente, a gente tem que conhecer de tudo um pouco mesmo. Eu sempre falo assim, quem trabalha com direito, principalmente o direito eleitoral, e agora eu penso que o direito legislativo também, não pode saber só direito. Direito eleitoral, a gente tem que saber marketing, a gente tem que saber contabilidade, a gente tem que saber estatística, a gente tem que saber de tudo um pouco, porque filosofia, sociologia... de tudo um pouco, porque a gente tem que conversar com vários profissionais de várias áreas e conseguir passar para eles a visão do direito dentro da área que eles trabalham, para que eles tenham noção para fazer certo o trabalho deles, né? Para não prejudicar o candidato, não prejudicar ali a campanha. Então a gente tem que não só saber a parte do direito, mas saber um pouquinho de como que funciona o trabalho dessas pessoas. E o legislativo também, porque ele falou assim, eu preciso de que ninguém entende sobre esse tema. Mas não é um tema de direito mesmo. Eu também nunca ouvi falar sobre esse tema. Me conta que eu tô até curioso. Eu tive que estudar sobre o tema. Sou curioso. Eu tive que estudar sobre o tema. Eu adorei o tema. Um tema, inclusive, que pouquíssimos advogados devem estudar. Assim, é um tema de porteira fechada. Quem trabalha realmente deve ganhar muito dinheiro. E aí eu estudei e falei, cara... O direito, o advogado realmente ele tem que estudar outros temas, né? Igual o direito médico. Meu pai faleceu, foi a primeira ação que eu distribuí. Eu me formei e já distribuí, a primeira ação que eu distribuí. E foi direito médico, né? Teste. E aí, assim, quando eu fui distribuir, montar a ação, falei, bem, o direito está aqui, o processo está aqui, né? O direito processual, o direito material, mas não é só isso. Aí eu paguei umas 4 consultas com médicos. E eu chegava na consulta, eu lembro que eu levava o relatório médico, né, o prontuário médico. E aí eles chamavam, que isso? Não veio se consultar? Eu vim fazer uma consulta. Aí eu abri assim, o que significa isso? Me explica isso aqui em linguagem simples. Né? Aí me explicava e tal, eu anotava, me explica isso aqui em linguagem simples. Aí eu fui entendendo os termos médicos ali para montar o processo, né? E depois, obviamente, paguei também uma que a gente paga um parecer e uma que a gente pede uma pesquisa, não é? Nota técnica? Nota técnica e... Perito. Paguei um perito por fora, até para ver se valia a pena, porque se depois... Não ia mover o processo por ano, no final eu ia fazer uma perícia e a perícia ia dar contrário a mim, né? Então, paguei uma perícia por fora, vi que eu tinha razão, né? E aí também o perito me explicou bastante coisa. Então, assim, eu tive que entender os termos médicos para depois traduzir ali no processo, até para quem fosse julgar, porque também o juiz também não é médico. Obviamente queria ter o perito que ele ia nomear também. Enfim, então, desde cedo eu entendi que o advogado não pode saber só direito, né? Não só não saber direito, tem que ter, assim, os ouvidos abertos, assim, saber... Ter uma leitura boa também do que está ao redor dele, né? Entender que você, cara, por ter ganho ali, né, conquistado, né, a tua OAB e as pessoas te chamarem de doutor por aí, isso não te confere ser dono dos saberes. Sim. Ao contrário, você tem que sempre... baixar a cabeça e procurar ouvir, né? Porque Sim. Às vezes você tem coisas que realmente a gente não domina e sempre tem alguém que tem uma expertise melhor que você e pode facilitar o teu trabalho, né? Sim. Pode te fazer ser um profissional, inclusive, melhor. E no direito legislativo vocês devem receber muita gente, né? Ali, escutar as pessoas, entender a demanda da sociedade, entender a dor da sociedade.
Eu recebo, assim, tem sido às vezes a gente marca reuniões, né? Porque é aquilo, gabinete, isso deveria ser uma regra nos 3 poderes. Gabinete é porta aberta. Gabinete não é um escritório que é privado, que você tem, que você pode se fechar aqui porque você precisa de concentração. Óbvio que, tem espaços de gabinete que são fechados porque você precisa de concentração e tal, e reservas. Mas o gabinete, ele tem que ser conhecido como um lugar que a porta está aberta, que você só bate e entra. Como deveria ser no Poder Judiciário, não é. Como deveria ser no Executivo e como deve ser no Legislativo. O Legislativo, querendo ou não, é a casa do povo. Existe um distanciamento entre a política institucional e a sociedade? Existe. Mas as pessoas têm que entender que ali é a casa delas, é ali que elas têm que bater, mandando um e-mail, se o candidato ou o mandatário ele tiver um WhatsApp que receba as demandas, porque a gente atende. Eu atendi ontem uma demanda, estou em recesso lá. Recesso não quer dizer férias, a gente continua trabalhando. Né? Pessoal com problema de moradia, a gente dá atenção, não é com a gente, mas dá a indicação do que fazer, né? Porque a gente também tem um monopólio que é nosso, da informação, da boa informação. Então, isso aqui a gente não faz, isso aqui não é papel do nosso gabinete, mas, bate ali, que ali eles fazem, eles têm que fazer e tal. Eu recebo servidores com problemas na carreira, recebo pessoas que, têm problemas ali na sua rua, enfim, é uma gama de demandas que, como eu disse, o município, esse estranho, né, como diria o professor Eli Lopes Meirelles, tem um livro dele que eu tenho usado bastante agora, Direito Municipal. Ele fala que o município é aquele estranho, né? Mas também é onde se garante de plano direitos, também se pratica deveres. As pessoas têm que ter responsabilidade com o bairro, com a municipalidade, com o condomínio. Ah, que legal. E eu vim de um lugar que não tinha município, então aprendi muito no Rio de Janeiro. Distrito, né? Exatamente. É muito diferente daqui. Aprendi muito mesmo. Diogo, a gente está partindo para o final do nosso podcast. Que pena. E que pena, que é muito gostoso aqui, né? O papo, deixar a gente vai falar de todos os assuntos possíveis. Aqui o nome do podcast é Sem Roteiro, que é justamente isso. A gente vem a espontaneidade, com a base e vai falando sobre todos os temas possíveis. E eu queria que você, se você quisesse, esse é o momento do convidado, né? Então, esse é o momento que você pega a câmera ali para você e fala sobre o que você quiser. Se quiser deixar uma mensagem, se quiser deixar uma dica de livro, uma dica de filme, se quiser... Enfim, agora é o seu tema, se quiser fazer propaganda no seu escritório. Enfim, agora é o teu momento, fica à vontade, o tempo que você quiser. Ih, tô com tempo livre? Tá com tempo Qual livre. das 2 câmeras eu uso? A que você quiser também. O ideal é aquela ali. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de poder estar aqui, esse projeto. Eu sou entusiasta dos podcasts, dos videocasts, porque eu acho que são instrumentos de comunicação não só do presente. Eu acho que lá na frente, daqui a muitos anos, esse acervo ele vai estar de pé em algum lugar e as pessoas vão acessar e vão ver como é que, de repente, um ente seu pensava no passado, um amigo seu, o que ele falou, até para contraditar ele em algum momento, em alguma questão daquele momento. Então, estou feliz por estar aqui, por poder estar participando. Espero que alguma coisa que eu tenha conversado aqui não seja descontextualizada e possa ser bem refletida, ser bem aproveitada. Meu escritório, ele fica aqui na Barra, é um escritório que está de portas abertas para quem precisar. Acredito que a gente consegue estar entregando um serviço razoavelmente bom. Ninguém nunca voltou para reclamar, voltaram até para fazer outras coisas. E deixar aí um recado, né, para os teus telespectadores, para as pessoas que te assistem, para que sigam praticando bem, acreditando no bem, mesmo que ninguém esteja olhando, né, lendo bons livros, se dedicando às coisas boas e se abstenham um pouco das redes sociais, que isso faz mal pra caramba, e vamos em frente. Diogo, muito obrigado por ter vindo. Nada. Vai ter próximas, tá? Vai ter com certeza. Papo bom a gente sempre repete. Ano que vem é ano eleitoral, então a gente já reúne para falar sobre os temas eleitorais. Começa agora, né? Em outubro, né? O ano que vem começa agora em outubro. Ano que vem começa agora em outubro. Eu acho que a gente pode se reunir, até fazer uma mesa aqui, uma mesa maior, com outros eleitoralistas aí, outros colegas, para a gente poder falar sobre a reforma, se passar. Né? Ou sobre mesmo a resolução, quando atualizar, acho que vai ser bacana. Não. Tá bom? Fica à vontade. No último momento, só mandar um abraço para um amigo em comum nosso. Com certeza. Que é um sujeito que eu conheci. Ele era parte adversa minha num processo, aí depois eu conheci aqui na nossa comissão.
ele me convidou para participar com vocês, aí por intermédio dele te conhecer também. Dr. Luiz, cara, é um sujeito que está sempre levantando as pessoas, sempre enaltecendo alguma coisa que a gente posta, que a gente faz, sempre com um sorriso, um sujeito agradável. Então, aproveitar o espaço aqui para mandar esse abraço aí para ele. Ah, eu vou aproveitar também. Presidente de comissão. Acho Presidente, que a justiça, a forma como ele trata todos. Presidente, muito obrigado pela oportunidade. Realmente ele é uma pessoa agregador, uma pessoa que levanta, dá oportunidade para todos, uma pessoa de uma energia sem igual, né, que sempre está ajudando todo mundo e a gente não sabe nem como retribuir essa energia, essa força que ele dá pra gente, né? Então, um abraço para você aí. 2 almoços garantidos, hein, Luiz? Gente, esse foi mais um Sem Roteiro Podcast e até a próxima.